Vencendo os gigantes, vença o desânimo. Semana passada nós iniciamos esta nova série de mensagens. Então, mais uma vez, quero dizer para você que não ouviu a mensagem semana passada, você pode procurar a mensagem lá no canal do YouTube, Igreja Missionária TV, e você vai encontrar lá a mensagem, que é a continuação, a primeira mensagem da nossa série. Hoje nós vamos continuar dizendo este tema aqui, falando sobre esse tema, vença o desânimo. Então você já ficou desanimado? Sim ou não? Sim, né? Você está desanimado hoje? Sim ou não? Não precisa responder essa, não. Com o que você já ficou desanimado? Talvez com o seu trabalho, talvez desanimado com a sua vida, talvez desanimado com o seu salário, talvez desanimado com as pessoas, talvez a esposa desanimado com o marido, esse marido nunca vai mudar, ou o marido desanimado com a esposa, essa esposa, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Ou desanimado com os filhos, né? Ou desanimado com você mesmo, ou com o mundo ao seu redor. Tem gente que acredita que crente não fica desanimado, acha que crente não desanima nunca na vida, mas isso não é verdade, isso é mentira. Nós precisamos saber que crente, ele também enfrenta o desânimo. Crente enfrenta o desânimo. O crente não é um homem de ferro, como de um filme. O crente não é uma mulher maravilha, como também nós temos nos filmes. A única diferença entre nós e o não crente é que nós temos um Deus que pode nos levantar. Amém? Ele pode nos abençoar. E o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, ele nos mostra um quadro de uma vitória sobre o desânimo. Vamos ver esse quadro a partir do verso 15, que está ali no telão, diz assim: Então ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Verso 16. Amanhã, sabe o que vocês fazem? Desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz. E vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Verso 17. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Verso 18. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Verso 19. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Verso 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22 termina assim, vamos ler juntos? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O texto, como nós vimos, ele conta uma história de desânimo. O rei Josafá e o seu povo, eles estavam desanimados frente ao exército de Amon, frente ao exército de Moabe e o exército de Seir. Então, diante desse quadro de desânimo, diante desses exércitos, Deus ele intervém e ajuda aquele povo que está no desânimo.
Então a pergunta que nós devemos fazer para este texto é como eles venceram o desânimo. E, em primeiro lugar, para nós vencermos esse gigante chamado desânimo, confira se Deus está ao seu lado. Eu vejo que muitos desânimos nas nossas vidas são movidos por pecados. Por exemplo, tentar fazer as coisas do nosso jeito é pecado, e aí a gente desanima. Ir a lugares que não convém para nós irmos nos desanima, e é pecado. Responder a afrontas que não devem ser respondidas. Quando você está queimando a tua garganta, a tua língua para você responder, você responde, e depois você fica desanimado com aquilo. Pecado. Envolver-se em um relacionamento fora da vontade de Deus, e depois sofrer por causa daquele relacionamento, por causa de um abandono, de uma traição, ou ficar machucado, desanimado por causa disso. Pecado. Fazer dívidas que não poderão ser pagas, que a gente sabe que não vai conseguir pagar, mas faz, depois fica desanimado. Pecado. Tentar ser quem nós não somos, viver de aparência e ficar desanimado com aquilo. Pecado. E tantos outros desânimos que é movido. A fonte é o pecado. Porém, existe também um desânimo que você não está pecando. Não está fazendo nada de errado. Então, se você está enfrentando o desânimo, mesmo vivendo a vontade de Deus, então esse desânimo, ele é passageiro. O desânimo que nós enfrentamos vivendo a vontade de Cristo em nossa vida, é movido sempre por questões exteriores. Por exemplo, é um filho que está se perdendo, não é culpa sua, então isso gera desânimo. Talvez um cônjuge que está falhando, não é culpa sua, mas isso gera desânimo. Talvez uma palavra de crítica que deram para você, não foi culpa sua, mas gera desânimo. Talvez um levante na sua família, um levante talvez lá no seu trabalho, um levante de Satanás, não é culpa sua, mas gera desânimo. Talvez problemas financeiros inesperados, você não planejou. Na verdade, talvez você até se planejou para se dar bem, mas aconteceu algo errado, gerou desânimo. E você está vivendo a vontade de Deus, gera desânimo também. Então o que nós precisamos avaliar na nossa vida é se o desânimo que você está enfrentando hoje é um desânimo causado por causa do pecado ou não. Se não for por causa do pecado, então você precisa acreditar na seguinte afirmação: Deus reanima quem vive a sua vontade. Deus reanima quem vive a sua vontade. Deus, ele pode nos dar alegria, Deus pode nos dar novo vigor, Deus pode nos dar novo refrigério, Deus pode nos dar nova esperança, Deus pode nos dar descanso. E por isso nós precisamos viver a vontade dele. Agora, se você não está vivendo a vontade dele e tem algo gerando desânimo em você e que aquilo é fruto de pecado, abandone o pecado. Mas se você está vivendo certinho com Deus, então acredite, Deus reanima quem vive a sua vontade. E veja o que aconteceu com o povo e também com o rei, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 15. O verso 15 diz assim, o profeta disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados. Por que eu não fico desanimado? Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu quero que você preste atenção nesse texto. A batalha não era deles, mas era de Deus. O texto é claro ao dizer que Deus estava ao lado deles. Ou seja, eles não estavam vivendo em pecado. Eles estavam fazendo a coisa certa. E mesmo fazendo a coisa certa, eles estavam enfrentando o desânimo. Caso eles estivessem vivendo em pecado, Deus não diria nesse texto que a batalha era dele. E diante disso, então o que Deus faz? Deus fala, não, essa batalha é minha. Por quê? Porque vocês estão vivendo na minha vontade. E nós aprendemos diante disso que nós devemos fugir do pecado que gera desânimo. Fuja do pecado que gera desânimo na sua vida. Então você quer viver animado? Faça a vontade de Deus. Cumpra o querer de Deus. Cumpra o propósito de Deus. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Ore. Venha aos cultos. Faça tudo o que é certo. Por quê? Porque Deus reanima e Deus luta a luta daquele que desanima quando está vivendo a sua vontade. Então, se hoje você está aqui com desânimo, avalie o seguinte, eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo o que é certo?
Tô, pastor, estou fazendo o que é certo. Então fica tranquilo, Deus reanima os seus. Em segundo lugar, para vencer o gigante chamado desânimo, não espere ficar bem. Não espere ficar bem. Não existe uma mágica para sair do desânimo. Deus, Ele quer que a gente mude a postura diante da vida. Então não dá para a gente ficar no quarto, escondido, trancado, fechado, tudo, esperando ficar tudo bem. Não dá. Não dá para esperar ficar bem para a gente querer sair, dar uma volta na cidade. Sentir o ar, sentir a brisa. Não dá para esperar ficar tudo bem para a gente poder ir trabalhar, se esforçar. E tem gente que espera ficar tudo bem para fazer alguma coisa na vida. Mas tem outras pessoas que nem têm o que a gente tem e são animadas. Por exemplo, tem gente que não anda, que é mais animado que gente que anda. Tem gente que não tem perna e é mais animado que gente que tem perna. Tem gente que não tem braço e é mais animado que gente que tem braço. Tem gente que não fala, não ouve e é mais animado que gente que fala e ouve. Ou seja, tem pessoas que ficam esperando tudo ficar bem para sair da onde ela está, do estado que ela está. Tem gente que fica esperando tudo ficar melhor. Somente quando tudo ficar melhor, aí sim, então, vai ficar perfeito as coisas. Não. Nós temos que saber o seguinte: sempre teremos lutas. Sempre teremos lutas. Nunca acabará a luta contra o desânimo. Nunca chegará ao fim. Aqui nessa terra não chegará ao fim. Um dia, não vai chegar aquele dia que você vai dizer assim: olha, acabou o desânimo. Agora sim, agora eu estou feliz. Agora, olha, eu posso desfrutar de todos os meus dias. Já trabalhei, já 40, 50. Agora não vou ter. Não vai chegar esse dia. Aqui da terra não vai ter. Sempre vamos enfrentar. Na adolescência, na juventude, na vida adulta e também na melhor idade. Então, na hipótese de nós ficarmos esperando tudo melhorar, o que vai acontecer com a gente? Nós não vamos viver as emoções da vida em Cristo. E Deus, Ele também nos chamou para sofrer. Deus também nos chamou para enfrentarmos o desânimo. Veja só o que está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 16 e 17. O 16 diz assim: amanhã desçam contra eles. Amanhã. Vocês estão desanimados hoje, mas amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Continua ainda nesse verso 16. Agora eu quero que você pense comigo, verso 16. Esta palavra está sendo dada para pessoas que estão desanimadas. Elas estão desanimadas, muito desanimadas, diante de um exército enorme na frente deles. Agora, vocês acham que elas ficaram animadas com essa palavra? De dizer assim para eles: amanhã vão lá, desça contra eles, vocês vão encontrar aquele exército enorme. Não, eles não ficaram animados, com certeza não ficaram. Agora olha o verso 17. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Agora você está dizendo isso para uma pessoa desanimada. Olha o que você está dizendo para uma pessoa desanimada. Tome sua posição. Permaneça firme. Veja o livramento que o Senhor vai lhe dar. Está falando isso para a gente desanimada. O que isso nos mostra? Nos mostra o seguinte: que nós não precisamos esperar tudo ficar bem. A gente não tem que ficar esperando tudo melhorar na vida para vencer o desânimo. Nem sempre o nosso sentimento vai combinar com a postura que nós devemos ter. Muitas vezes o sentimento é: vou me trancar, vou me isolar, vou sumir. Mas a postura que nós devemos tomar não é esta. E este é o grande segredo para nós vencermos o desânimo: é não agir de acordo com o sentimento. Não agir. Então não espere ficar tudo bem. Por quê? Porque desânimo é vencido na batalha. O desânimo é vencido na batalha. Ou seja, nós temos que ir para a luta. Nós temos que levantar, acordar, lavar o rosto, enfrentar o desânimo, tomar a postura. E nem que for aos cacos, mas um verdadeiro guerreiro luta até o último instante. Então você quer vencer o desânimo? Então primeira coisa: estou fazendo a vontade de Deus? Estou. Está desanimado? Estou também. Então não espera ficar bem não. Não age pelo sentimento. Haja pela verdade de Deus. Em terceiro, para vencer o gigante chamado desânimo, aproveite os pequenos deleites em Deus. O que é deleite? Deleite é um prazer, é uma satisfação, é uma delícia, é algo que você está experimentando que é bom. E para a gente vencer o desânimo, nós precisamos aproveitar os pequenos deleites, os pequenos momentos de prazeres em Deus.
os pequenos momentos de satisfação em Cristo. Por quê? Porque na vida não vai ser sempre que nós vamos ter satisfação. Na maioria das vezes nem teremos. Porque durante uma guerra nós lutamos, como já vimos, com sentimentos contrários. Então depois de um dia de batalha, depois de um dia de sofrimento, depois de um dia de luta, depois de um dia de desânimo, é muito importante nós pararmos e aproveitarmos os pequenos deleites. E são estes deleites que nos ajudarão a vencer o desânimo. Por isso, busque prazer em Deus. Busque prazer em Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos. O momento do louvor, no culto, por exemplo, é um momento de deleite. É um período onde você pode se esquecer de todos os seus problemas. Se deleitar, cantar, fechar os olhos, levantar suas mãos, abrir a alma. Você tem que aproveitar esse momento do louvor, do culto. Não é à toa que a gente faz. É um momento de deleito, para você vencer o desânimo. Só que se você não se rende, não canta, não abre, não dá. A leitura bíblica, por exemplo, outra forma de deleite. É um tempo que você tira, você foca ali naquela leitura. Você vê as verdades celestiais. Você ouve o que Deus tem para te dizer. Você pensa sobre aquilo, você ora. Então nós precisamos buscar esses pequenos deleites em Deus, pois Ele será como se fosse um abastecimento para nós vencermos o desânimo. Se não buscarmos esses prazeres, então vai ser muito difícil nós lutarmos contra o desânimo. Por quê? Porque lembra de uma coisa, você não vai estocar a força de Jesus em você. Jesus te dá força, mas não estoca. Você tem que renovar, você tem que buscar todos os dias. Ou seja, para cada dia Deus vai te dar uma força diferente. Para cada momento Deus vai te dar um poder diferente. Então para você vencer o desânimo, você tem que buscar os deleites em Jesus. Não extinga as suas forças. Por favor, não faça isso. Mas sinta prazer em Deus. Os pequenos deleites. Lembre-se, a maior parte da nossa vida é batalhando. Mas nós temos que tirar aquele tempo para nos deleitarmos. Veja o que o rei e os levitas, eles fizeram para vencer o desânimo. No verso 18. Diz assim: Josafá, ele prostrou-se, rosto em chão, em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, deleite. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e fizeram o quê? Louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então vocês viram aqui? Eles prostraram-se, eles louvaram ao Senhor. E a força que eles encontraram para vencer o desânimo diante daquele exército enorme que estava à frente deles, foi conquistada através do deleite, através do pequeno prazer que eles tiveram em Deus naquele momento. Por isso, se você estiver desanimado, tenha a seguinte postura: na presença de Deus, esqueça-se de tudo. Esqueça-se de tudo. Deixe o seu problema lá fora quando você vir na presença de Deus. Deixe o seu problema, deixe o seu desânimo, deixe o seu cansaço, deixe essas coisas para se resolverem depois. Você vai resolver isso depois, mas quando você estiver na presença de Deus, se lance, se entregue, deleite. Esqueça-se de tudo para focar somente em Deus, para você poder ganhar forças novamente. E ao sair daqui você conseguir lutar mais uma vez. Esqueça-se de tudo, de tudo. Porque às vezes a gente não esquece, a gente fica dormindo e lembrando, até sonha, acorda e fica pensando em tudo. Mas quando você vir na presença de Deus, pelo menos na presença de Deus, faça um favor para você mesmo, se esqueça de tudo, busque ao Senhor. Veja o que aconteceu com o povo depois de buscarem ao Senhor, no verso 22 de 2 Crônicas, capítulo 20. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Eles venceram o desânimo, eles venceram a batalha pelo poder de Deus, após louvarem e saírem prontos para a batalha. E por fim, para vencer o gigante chamado desânimo, não se renda à incredulidade. Essa é a última coisa. Não se renda à incredulidade. Não acredite na mentira do diabo.
Qual que é a mentira do diabo? O diabo diz assim: olha, o desânimo não pode ser vencido. O diabo diz isso para você. Ele diz: olha, você vai de mal a pior. É verdade que nós sempre vamos enfrentar o desânimo, é verdade. Mas nós podemos vencê-lo. Você precisa crer, como lá em 2 Crônicas, no verso 20 diz. Ele diz assim no verso 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Olha o que ele diz: tenham fé no Senhor. Agora veja que quem está falando é um cara que estava desanimado, mas que foi animado por louvar, adorar o Senhor. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. O rei, ele está dizendo: tenha fé. Ou seja, creiam contra esse maldito desânimo, porque a fé, ela é muito poderosa. E com a fé nós podemos dizer: lute contra a incredulidade, porque a incredulidade vai chegar ao seu coração, pode ter certeza, mas você precisa lutar. Você precisa crer que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós temos que crer que Deus nos dá força. Nós temos que saber que Deus, Ele renova a nossa alma, o nosso espírito. Ele levanta o cansado, Ele anima o desanimado. Crer que nós recebemos energia do Senhor para sairmos daqui e lutarmos e batalharmos e vencermos e dizermos ao diabo: você não tem poder sobre a nossa vida. Nós temos que crer. Agora, quando nós não cremos, então isso significa que nós não vamos receber energia de Deus. Hoje o meu devocional foi lá em Hebreus capítulo 11. E o Hebreus 11 você sabe o que diz, né? Pela fé, Abraão saiu da sua terra. Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho. Pela fé, Enoque foi amigo de Deus, foi levado, andou com Deus, foi levado, transladado. Pela fé, pela fé, pela fé. Ou seja, fé é crer contra toda forma de dúvida. Então, você quer vencer o desânimo na sua vida? Então analise: Deus está ao seu lado? O seu desânimo, ele é movido por causa do pecado? Se é por causa do pecado, abandona o pecado, hoje, agora. Se não é por causa do pecado, você está vivendo certinho com Deus. Então, sabe o que você faz? Acredite, Deus vai te reanimar, Deus vai tocar na sua vida. Não espere ficar bem, não fique esperando, vai melhorar, quando melhorar então vai dar certo. Não espere ficar bem. Sempre vamos enfrentar as lutas. Sempre iremos enfrentar os sentimentos contrários. Você saiu de um hoje, descansou amanhã, está tudo bem. No outro dia vai vir outro. E por isso nós precisamos sempre nos abastecer com prazer em Deus. Correr sempre para a fonte do ânimo, que é o Senhor Jesus. Nos esquecendo dos problemas, ao menos na presença de Deus, para que a gente possa receber força. E assim, não deixar a incredulidade tomar conta do coração. Acredite, Ele pode te dar energia para vencer este gigante chamado desânimo. Você crê? Então feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós oramos e cremos, ó Pai, que o Senhor é este Deus que agiu lá em 2 Crônicas capítulo 20, na vida do rei Josafá e na vida do teu povo de Judá, de Israel. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus. Nós cremos que Tu és o Deus que disse: não desanimem, vão à frente, lutem. Por isso, ó Deus, eu oro para que nessa tarde, nós aqui, Senhor, reunidos, possamos nos lembrar que o Senhor luta por nós. Possamos nos lembrar que na Tua presença nós ganhamos força. Que possamos nos deleitar em Ti. E que naqueles poucos segundos, talvez minutos na Tua presença, Senhor, que já é suficiente para nós, como diz o salmista, basta ficar um instante na Tua presença do que outros em outros lugares, ó Pai. Que naqueles segundos, naqueles minutos,
possamos ser revestidos do teu poder e lutarmos contra a incredulidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.